confia sempre, meio e meio. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, pilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Boa noite, caríssimos irmãos, amigos, que nós possamos aproveitar este momento de reflexão com um novo tema central de palestras, personagens da Boa Nova. E hoje nós inauguramos este novo momento com uma exposição, com um bate-papo, uma reflexão sobre a Boa Nova. Para que nós possamos iniciar a nossa conversa de hoje, trouxe aqui como mensagem inicial o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assinado pelo Espírito de Verdade. E ele nos traz a seguinte mensagem: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e bendizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade vem nos falar de um novo tempo, vem nos falar que chegou a hora para que tudo seja aclarado, para que as luzes nos alcancem, para que toda a verdade prevaleça. E Jesus, quando esteve entre nós, encarnado, nos trouxe a Boa Nova, que significa boa notícia. Nos trouxe inúmeros ensinamentos e muito mais
do que as suas palestras, do que os seus ensinamentos expressos através da palavra. Ele nos ensinou pela prática, pelo exercício da caridade, pela ação. Mas ele precisou de um número de pessoas que pudessem auxiliá-lo nessa tarefa. Havia um grande exército espiritual já trabalhando para que ele pudesse estar entre nós encarnado. Mas na Terra havia necessidade de ajuda dos homens. E aí Jesus estabeleceu na Terra o seu colégio apostólico, que foi formado pelos primeiros homens e as primeiras mulheres, porque também haviam, embora elas não estivessem descritas entre os 12, mas haviam muitas mulheres que o auxiliavam. E esse colégio apostólico, ele, na verdade, representou e representa para todos nós arquétipos da humanidade. Porque cada uma daquelas pessoas que são descritas e que tiveram, né, a oportunidade de estar com Jesus e que foram também levar os seus ensinamentos a todos por onde eles podiam encontrar e com quem eles podiam encontrar, eles eram pessoas que possuíam dificuldades, que tinham também as suas dores, as suas limitações, né? Cada um possuía uma característica de personalidade própria. E ao longo do tempo, naqueles 3 anos em que eles puderam estar com Jesus, eles foram se moldando os seus sentimentos. Alguns que trabalhavam muito com o intelecto, com o pensamento, trabalharam mais o sentimento. Outros que tinham a paixão muito avassaladora, conseguiram aprender a se conter e a ter um pouco mais de paciência. Assim somos nós, como este colégio apostólico, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas seguindo com Jesus, passo a passo, nós também vamos nos auto-melhorando, né, fazendo essa renovação íntima e que é extremamente necessário para todos nós. Mas vamos falar um pouquinho destas pessoas. Eles inicialmente eram 12, 10 deles eram pescadores. Apenas 2 não eram homens pescadores. Então, os 10, com exceção, né, de Mateus, ou Levi, que era um coletor de impostos, e Judas Iscariotes, que era um comerciante, vendia peixes, e segundo Berto de Campos, vendia peixes e quinquilharias durante o dia. Mas todos eles, no final do dia, se reuniam, inevitavelmente estavam com Jesus. Os 10 que eram pescadores, eles ficavam praticamente as 24 horas com Jesus, porque ele estava ali com eles, ensinando, pregando, mostrando as suas ações e os ajudava também na pescaria. Mas no final do dia, no acolhimento da casa, principalmente da casa de Simão Pedro em Cafarnaum, eles se reuniam para conversações edificantes, para ensinos, porque ali Jesus lhes dava as orientações. E esta obra maravilhosa, Boa Nova, de Humberto de Campos, nos traz muitas referências, muitas informações importantíssimas, né? E vou utilizá-la, obviamente, para nos conduzir aqui neste estudo de hoje. Há um capítulo 5, que é denominado Os Discípulos, em que Humberto de Campos conta sobre
os discípulos, sobre esses 12, né? E ele fala que era um reduzido colégio de discípulos, mas porque aquele reduzido colégio de discípulos era a base fundamental sobre a qual iriam se desdobrar muitos e muitos outros discípulos, muitos e muitos apóstolos de Jesus. A exemplo disso, Paulo de Tarso, o próprio evangelista Lucas, né, que não estava ali entre os 12, mas que foram, né, também discípulos, foram apóstolos de Jesus. E Humberto de Campos os descreve assim: eles eram Pedro, André e Filipe. Aqui Humberto de Campos indica a localidade de onde eles vieram. Esses três, Pedro, André e Filipe, eram filhos de Betsaida. Betsaida era um vilarejo muito próximo de Cafarnaum, não era cerca de 1 ou 2 quilômetros, então é possível que eles até morassem em Betsaida, mas estavam em Cafarnaum com muita facilidade pela proximidade que era. Tiago e João, descendentes de Zebedeu, esse Tiago é o Tiago maior e este João é o nosso João evangelista. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Veja bem, Levi, Tadeu e Tiago. Tiago aí, o Tiago menor, filhos de Alfeu e Cleófas. Cleófas, Maria Cleófas, parenta de Maria de Nazaré. E Maria Cleófas e Maria de Nazaré, pelo nível de parentesco, e naquela época para os judeus, os primos também eram considerados como irmãos, embora não fossem de sangue, mas eles assim eram considerados irmãos, eles se chamavam e se tratavam como irmãos. Por isso que Humberto de Campos diz que eles eram chamados como os irmãos do Senhor. E Humberto de Campos diz que o amavam desde a infância, porque eles cresceram juntos, eles foram criados juntos, eles se conheciam desde sempre, desde o início da encarnação de Jesus. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Uma família muito trabalhadora, honesta, né? Tanto que Bartolomeu foi um dos discípulos mais dedicados à obra de Jesus, um dos mais dedicados. Simão, outro Simão, porque Simão Pedro foi descrito logo no início. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara sua terra em Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, no qual vendia peixes e quinquilharias. Esse Simão é o Simão Zelote ou Simão Cananeu, né, por conta da localidade de onde ele vinha. E lá, mais na frente, em outras oportunidades, o Evangelho o chama de Zelote. Zelote era um grupo, a denominação a um determinado grupo, digamos assim, revolucionário, né, que trabalhavam, que buscavam a libertação
do povo judeu. Então, provavelmente, Simão Cananeu ou Simão o Zelote fazia parte desse grupo de pessoas. E Humberto de Campos diz que este, embora reduzido grupo, né, de apóstolos, de companheiros do Messias, como eles os chamam, eles tiveram muitas dificuldades de relacionamento para que se ajustassem, em decorrência mesmo das suas culturas diversas, das suas formas diferentes de ver a vida e de se posicionar diante das dificuldades, né, dos atropelos que todos eles tiveram que enfrentar. Por isso que é interessante esse destaque inicial quando se diz assim, o colégio apostólico de Jesus, ele trazia ali todo um arquétipo da humanidade, né? A impaciência, a pressa, até o interesse por coisas de ordem material, enfim, haviam muitas características, tanto desse nível, como também muitas características altamente elogiáveis, porque todos eles possuíam. Então Jesus começou a passar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, várias orientações. E Humberto de Campos vai discorrendo a respeito delas. E ele fala assim, amados, não tomareis o caminho largo, por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Jesus alertou que os seus discípulos fossem fiéis a Deus, mantivessem a fidelidade, porque a porta larga, a estrada de facilidade, a estrada do mundo, ela não nos leva a esta fidelidade a Deus. Nos mantermos fiéis, seguindo, né, as orientações do alto, muitas vezes nos trazem algumas dores, algumas dificuldades, mas o final, o resultado, ele é glorioso, ele é de felicitação. No capítulo 6 da mesma obra, é intitulado Fidelidade a Deus, né? E há aí algumas reflexões que são feitas, né? E assim está dizendo, a Boa Nova reclama sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros dileto, porque ele os conhecia, e na medida em que ele perguntava e que ele trazia à tona algumas reflexões, ele assim o fazia para que cada um pudesse fazer a sua própria reflexão a respeito daquilo que era dito. Então Jesus sondava o íntimo dos seus companheiros e os reunia uma noite e interrogou vivamente, provocou a manifestação dos pensamentos deles, ouviu muitas confidências, eles expressarem as suas dificuldades, e Jesus disse: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca,
nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. E aí Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinou a sua saúde por conta de excesso em prazeres do mundo. Aí Tadeu falou de um outro conhecido dele que ganhou grande fortuna, mas que se tornou avarento, mesquinho e que acabou sendo assassinado por ladrões. Pedro recordou durante a conversação o caso de um pescador que ele conhecia intimamente e que havia sucumbido tragicamente por conta da sua ambição. E Jesus foi ouvindo todas aquelas ponderações feitas pelos seus discípulos, cada um falando do que havia percebido dos seus conhecidos, das dificuldades que as pessoas haviam enfrentado. E Jesus depois ponderou, perguntando como ele pedagogicamente agia. Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Quando ele lá estava orientando os seus discípulos, ele orientou: amados, toma o caminho largo por onde anda, não toma o caminho largo por onde anda toda a gente. Este caminho, ele é fácil, mas ele é inferior. Toma o caminho toma o caminho estreito dos sacrifícios pelo bem de todos. E aqui, ouvindo os seus discípulos que falavam de muitos conhecidos que haviam feito a opção por este caminho largo, por este caminho das facilidades do mundo, por este caminho escabroso e que muito prazeroso a princípio, Jesus, depois de ouvir o final que todos eles tiveram, que não foi um final glorioso, Jesus pergunta a eles: vocês não acham que é muito caro andar por este caminho? O tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas sai muito caro. Sai muito caro. Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Desde sempre. Desde sempre. E aí Tiago, desta feita, o Tiago menor fala de um amigo que ele tem, tem um amigo em Corazim que vos ouviu a palavra santificante e deseja seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Então, este amigo conhecido de Tiago menor, gostou. Belas palavras de Jesus, muito interessantes, mas o caminho que ele pede ele achou muito caro isso, ele achou muito difícil, porque o sacrifício seria muito grande. O sacrifício da abdicação de alguns prazeres, a abdicação de vícios, de tendências,
a transformação que o ensino de Jesus faria efetivamente. Ao longo do tempo haveria essa transformação, mas para que ela ocorresse, deveria haver um sacrifício inicial daquele que quer seguir Jesus. O sacrifício da boa vontade, o sacrifício do compromisso, em mudar a sua postura, em se auto-melhorar. Então ele achou que estava muito caro isso, ele talvez não fosse conseguir. E aí ele diz: devo confessar que hesitei ante as suas observações. Tiago disse que ficou hesitante, não sabia muito o que falar, mas que agora, ouvindo os esclarecimentos de Jesus, ele afirmava que jamais ele ia esquecer a fidelidade ao reino. E aí Jesus disse que nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Jesus acentua mais uma vez que cada um de nós tem o seu momento, tem a sua hora. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes e que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Se eu estou feliz, se eu estou triunfante, se eu estou obtendo sucesso, Deus está comigo. Se eu estou mal, se eu estou passando por dificuldades, se eu estou passando por dor, Deus não está comigo. Esse alerta Jesus fez para Tiago, que há muitos crentes que pensam assim. Ao invés de observar que até na dificuldade, Deus está o está amparando. E Jesus prossegue: nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Quem conhece a verdade, quem sabe, quem já amadureceu um pouco mais, precisa seguir o roteiro. Precisa continuar neste roteiro para que possa conquistar este reino. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Perseverança e sem trégua. Que nem algumas dietas, vou fazer dieta de segunda a sexta, sábado e domingo, vou comer o que bem entendo. A dieta moral, ela não pode ser assim como também as dietas alimentícias, né? Quando a gente quer alcançar algum objetivo. Ela precisa ser sem trégua, tem que ser ininterrupta, tem que ser sempre até que ela vire um hábito, aquela postura vire um hábito benfazejo, um hábito que nos eleve, que nos faça bem. Há um personagem da Boa Nova, uma mulher incrível, que inclusive ela é descrita por Humberto de Campos como uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Chamava-se Joana de Cusa. De Cusa porque o marido dela era Cusa. Joana era uma mulher que conhecia a riqueza, seu marido era um intendente de Antipas Herodes. Antipas era acostumada a se relacionar com a alta sociedade, mas tinha um caráter, uma nobreza de espírito altamente, né, já
já de um nível, né, de elevação alto, e ela é descrita como uma mulher que possuía verdadeira fé. Ela conhecia Jesus, ela o seguia, ela o ouvia, e o sonho de Joana de Cusa era que seu marido também seguisse Jesus, que seu marido Cusa conhecesse Jesus como ela já o conhecia e que o amasse tal qual ela já o amava. E ela estava muito insatisfeita, né, naquele relacionamento por conta da dificuldade que ela tinha, né, com este marido que não compreendia a sua fé. E certa feita ela procura Jesus para uma conversa a respeito disso. E é exatamente sob esse aspecto que nós acabamos de ver que Jesus diz a Tiago que cada um tem a sua hora, que nem todos estão aptos, amadurecidos para compreender a verdade. Foi nesse sentido que Jesus disse, né, a Joana de Cusa que ela tivesse paciência com aquele homem. Aquele casamento havia dado a Joana muitas alegrias. Ela era uma mulher, salvo esse desejo que ela tinha de que o seu marido seguisse Jesus, ela era uma mulher feliz no casamento. O que estava trazendo a insatisfação a ela era essa postura de Cusa de não se render ao Cristo. E Jesus disse a ela, com outras palavras: olha, minha filha, vai, te acalma, cada um tem a sua hora, seu marido na hora certa, ele vai compreender, ele vai ceder, ele vai seguir o caminho, né? Mostra para ele o teu exemplo, leva para ele a tua mensagem através do exemplo. Sê tu aquela que o ama, aquela que cuida, aquela que lhe dá atenção. Mostra para ele qual é a mensagem do amor que tu já conhece. Joana, ela retornou, né, ao seu casamento e prosseguiram. Ela continuou seguindo Jesus, acompanhando. Na crucificação, Joana de Cusa estava lá. Durante todo o trabalho do Cristo, ela foi uma das mulheres que o acompanhou e que auxiliou, inclusive financeiramente. E chegou um determinado momento em que Cusa perdeu absolutamente todo o seu patrimônio, perdeu tudo. Eles passaram de uma família rica a uma família pobre, uma família que privada, né, de bens materiais. Cusa morreu, Joana, viúva, passou mais dificuldades ainda, juntamente com seu filho, mas foi um exemplo de fidelidade a Deus, desde sempre até o momento do seu próprio calvário, da sua própria, da dor máxima que aquela mulher sentiu. Como os primeiros cristãos, ela também foi uma das pessoas que foi sacrificada, né? E seu filho estava junto. E ela poderia ter sido salva daquele sacrifício se ela abjurasse, negasse conhecer, negasse ser seguidora de Jesus, mas ela jamais o fez. E no momento final, em que seu filho estava sendo açoitado e prestes a ser morto, e ela também,
o filho virou para ela e pediu que ela abjurasse Jesus, que ela negasse Jesus. Pediu, me ouve, sou teu filho, atende um pedido do teu filho. Nós vamos morrer. Abjura, abjura. E ela, pela primeira vez, segundo Humberto de Campos, aquela mulher chorou copiosamente, porque ela ouvia o ser mais amado, seu filho, pedindo que ela o salvasse da morte, da dor. Mas ela continuou fiel, porque ela não podia negar, ela não podia mentir. E aí ela disse para ele que ele se calasse, que ele ficasse quieto, que ele se calasse. E ela manteve a sua fidelidade a Deus. E no momento final em que as chamas já estavam alcançando o corpo físico, daquela mulher, ela sentiu, a presença de Jesus próxima a ela. Certamente veio, buscá-la, veio e mostrar para ela que ele estava ali, juntamente com ela. Então aí um grande, um belíssimo exemplo da fidelidade. E voltando aos ensinos, porque foram muitas coisas que Jesus naquela noite disse aos seus discípulos, quando ele fala que é necessário o sacrifício pelo bem de todos. Não se pode pensar única e exclusivamente nos nossos interesses individuais. É necessário pensar no bem de todos, porque quando nós pensamos no bem de todos, nós estamos também sendo alcançados por este bem. Quando nós ajudamos, nós somos ajudados. E aí nos faz lembrar uma história contada por Neio Lúcio, em que ele conta a história de dois homens que caminhavam num caminho desértico e muito, muito gelado, e eles estavam em busca, queriam encontrar uma hospedaria, um local em que eles se hospedassem, mas estava muito difícil a caminhada, muito, muito difícil. E no meio do caminho, eles encontraram uma criança jogada no chão. A criança estava jogada semi-morta. E um deles olhou e falou assim: olha, eu não vou perder meu tempo. Eu mal estou dando conta de mim. Como é que eu vou carregar ainda mais essa criança? E ele prosseguiu. O outro não conseguiu seguir, deixando aquela criança para trás. Aí pegou a criança, colocou no seu peito, enrolou, se cobriu e seguiu viagem carregando aquela criança. Mas ali eles trocavam calor do corpo um do outro e conseguiram chegar a uma hospedaria a muito custo, mas chegaram. E este homem olhou e falou assim: mas cadê o meu amigo, O amigo não chegou. No dia seguinte, quando clareou o dia, foram em busca deste outro homem e ele havia morrido no caminho, porque com chuva, frio, ele não suportou. E aquele que tinha resgatado a criança conseguiu sobreviver porque trocou calor, trocou energia. Então, na hora que a gente ajuda, que a gente para e ajuda e serve, nós também somos nutridos por este bem. Nós concedemos o bem, damos amor, mas também nos nutrimos de bem. E foi essa uma das orientações de Jesus aos seus
discípulos. Disse também para que não entrassem em discussões estéreis, que não ficassem discutindo, que não ficassem brigando, que fossem em busca das ovelhas perdidas, que trabalhasse para curar os enfermos, limpar os leprosos, porque naquela época o termo leproso era usual, né? Disse para não exibir ouro ou prata, né? Para que não se preocupasse tanto com os bens materiais. E fez muitas e muitas recomendações aos seus discípulos. Foram inúmeras. Todos eles ouviram e Judas Iscariotes virou para Jesus e falou a Jesus: muito justo e precioso os seus planos, mas nós precisamos de contribuição, nós vamos precisar de dinheiro para essa tarefa. E aí Jesus disse a Judas que ele podia colocar em prática, sim, os seus planos, mas que ele tivesse muito cuidado com as tentações das posses materiais. Que ele tivesse cuidado com a ambição, que ele tivesse cuidado para não ter e não buscar mais do que necessitasse. Porque nenhum de nós deve buscar mais do que o necessário. Porque a felicidade real, ela não se justifica, não se fundamenta em riquezas transitórias. A felicidade real, ela se fundamenta no tesouro dos nossos corações, nos sentimentos que nós vamos nutrindo, né? E que nós vamos elevando os nossos sentimentos, buscando, né, sermos pessoas melhores a cada dia. E um último registro, dentre tantos que nós poderíamos aqui fazer, é um que está no capítulo Velhos e Moços. E é com este capítulo que nós vamos encerrar hoje. Porque esse Velhos e Moços, ele é um capítulo que fala muito desse Simão, né, o cananeu, o zelote, porque dentre todos eles, o Simão Zelote era o mais idoso, ele já era um homem bem idoso, né? Ele era mais velho do que próprio Pedro. E ele via aqueles meninos, os demais, né, discípulos, como João e o seu irmão Tiago, que eram muito apaixonados, eram dois jovens, eram meninos, e cheio de vigor físico. E tanto que eles, Tiago e João, eles foram chamados depois dos Boanerges, como os Boanerges, né, os filhos do trovão. E Jesus os chamava de filhos do trovão por esta energia imensa que eles possuíam, né? Essa paixão, essa dedicação que eles tinham. E a juventude realmente lhes concedia isso. E Simão Zelote estava cansado, mas volta e meia ele se sentia humilhado com alguns comentários que ele ouvia. Não que houvesse intenção dos mais jovens humilhá-lo, não, mas é que a sua autoestima já era tão baixa e ele se sentia tão precário fisicamente que qualquer comentário já, né, lhe sensibilizava. E isso aconteceu, né? Ele ouviu alguns comentários, né, de Tiago,
aqui no caso Tiago maior e de João, falando que como eles eram jovens, eles iriam a toda a terra pregar o evangelho. E o Zelote ficou ali pensando, provavelmente eles vão, mas eu não vou, porque eu já sou velho, eu não dou conta. E aí Jesus orientou o Zelote, porque ele foi procurar Jesus para conversar a respeito do assunto, e Jesus disse a ele, olha, será que nós podemos perguntar a idade do nosso pai? A idade de Deus? Se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Nós não sabemos, porque nós estamos vendo, quando nós olhamos, e quando eles estavam olhando o Zelote, eles estavam olhando o homem, o físico. Quem que pode dizer quem é o mais velho? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. Aí Jesus diz, a infância é sua ramagem verdejante, a mocidade, flores perfumadas e formosas, mas a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. E depois, este mesmo Zelote, conversando já com outros, já agora Tiago, filho de Cleófas, né? O outro Tiago, ele ensina Tiago a respeito disso, né? E ele fala que o Espírito tem idade, Tiago? Não. Se nós fôssemos aqui contar, e ele praticamente repete o ensino de Jesus, né? E aí eles ouviram Jesus nas suas palestras, em seus ensinos, e Jesus estava às margens do mar, e toda aquela multidão ouvindo, e havia uma mulher muito entusiasmada com as palavras de Jesus, a ponto de ter esquecido 2 filhinhos que começaram a brincar na água. E Simão o Zelote viu aquilo e imaginou, embora ele estivesse prestando atenção em Jesus, mas ele viu as crianças e foi lá e pegou as crianças e colocou num lugar seguro e ficou prestando atenção em Jesus, mas cuidando das crianças também. Quando Jesus terminou de proferir sua palestra, ele levou as crianças para o colo da mãe. E em sonho, Jesus lhe apareceu e disse novamente a ele, né? Falou novamente sobre a energia, sobre a idade, que ele não precisava se sentir diminuído por conta da sua idade, porque ele possuía uma grande característica, algo muito importante e que as pessoas mais amadurecidas têm, a sensibilidade, a sabedoria. E agradeceu ao Zelote por ter cuidado das crianças, porque ele foi capaz de observar e de evitar uma tragédia, né, naquele final de dia. E aí ele virou para Jesus e disse: Mestre, agora vos compreendo. E Jesus respondeu ao Zelote: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então hoje nós encerramos com esse ensino de Jesus. Não é a idade, não é ser moço, ser jovem,
ser velho. Não é ser rico, ser pobre. Não é ser homem, ser mulher. O que importa é ser de Deus. Esta é a boa nova. Esta é a boa notícia que Jesus veio nos dar. E nós vamos prosseguir. Na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto, nós vamos conhecer Verônica, a mulher hemorroíça, com Patrícia Barros. Boa noite, que Jesus nos abençoe.